Beleza, pessoal, bora lá, vamos continuar aqui o vídeo, né? Como eu tinha mostrado no vídeo anterior aí, eu até vou mostrar aqui pra vocês. Eu, por acaso, fui ali dentro da sala de costura ali e mostrei. Aqui estão as mangas acabadas, tá vendo? Ó? Tá sem etiqueta, mas vocês vão ver que elas já estão com bainha e já estão arrematadas. Essas aqui a dona Dulce optou para estar colocando elas em anel, que é o fechamento do restante dessas peças que a gente cortou para poder estar mostrando para vocês. Então, aqui ela só vai trabalhar com ela em anel, tá? Então aí, ó, ela já está fechada, totalmente fechada, e ela vai colocar ela lá dentro e vai fazer ela em anel. Ela já vai segurar aqui e vai fazer com o anel. Bah, beleza, passou isso aí. Vou dar continuidade aqui, era só para demonstrar mesmo. Bora lá. Bom, gente, eu estava falando sobre a questão de estar cortando os viés, esse tipo de coisa, né? E os viés, eles têm que ser viés muito bem feitos. Não, o que acontece? O viés, ele é uma grande dor de cabeça para a maioria das pessoas. Porque as pessoas não percebem, mas eles perdem muito em produção e perdem muito também no material da empresa quando eles erram um viés, porque o viés ele é calculado. Eu, Júlio, calculo 5% do valor da malha, ou seja, se eu compro 100 kg de malha, eu compro 5 de ribana para poder fazer o viés. Se a costureira gasta mais viés do que o necessário para uma gola, eu fico assim meio chateado, porque tô dando um cálculo mais ou menos, tá? Por quê? Porque depois eu vou ter que estar comprando mais para poder estar complementando, e é muito comum para costureira às vezes fazer, deixar escapulir no aparelho e depois retirar ali e pensar que aquilo não é perda. É perda sim, gente, ó. Cuidado com isso. São responsabilidades nossas com quem a gente trabalha. Não é porque a pessoa tem que nos pagar e que não está nos pagando por ali. Isso aí a gente fala, eu me coloco junto com vocês, eu sempre avalio esse lado do meu cliente, as perdas que ele pode ter, porque não é interessante para o meu cliente perder, tá? E a gente tem que ter a seriedade quanto a isso, tá ok? Porque ele também tem um prazo a cumprir, ele também tem as coisas dele a fazer para poder vir até a mim o meu pagamento. A melhor forma que eu puder trabalhar para ele é a melhor forma em que eu vou ser reconhecido e estar trabalhando no meu trabalho e ter o meu trabalho constante, tá ok? Eu tenho falado muito para pessoas que estão iniciando, mas engraçado de tudo é que tem muita gente que tem me falado aí, eu tenho vários amigos aí que colocaram em prática e já estão aí trabalhando com isso. Eu dou graças a Deus por isso, que a gente pode inspirar alguém a estar colocando o trabalho deles em prática. Alguns têm me procurado, agradecido muito, outros estão entrando e eu falo assim, poxa, eu não fiz nada, isso aqui é a base da base, tá entendendo? Mas graças a Deus que está tendo uma boa aceitação por isso. Agradeço até as pessoas que estão aderindo ao canal por causa disso. Né? A gente é simples, mostra coisas simples, mas aquilo que a gente vive na pele no dia a dia. Isso não quer. Um amigo ontem me fez uma pergunta interessante, que era o seguinte: Júlio, dá para ficar rico, dá para ganhar dinheiro com isso? E aí eu vou responder esse amigo aqui abertamente, vou abrir abertamente até para vocês também. Tem gente que ganha dinheiro vendendo bala, e uma bala custa 5 centavos, 10 centavos no máximo. Mas o que define ele em estar ganhando dinheiro com bala é ele estar podendo produzir a bala naquele valor e estar produzindo uma bala gostosa em que as pessoas vão aceitar, porque se a bala dele for ruim, ninguém vai querer. Por outro lado, se ele adiantou o processo dele, ele consegue estar trabalhando com um preço bom. Então tem gente que vive de chicletes e são grandes empresas, né? O que vai definir você ganhar dinheiro é o teu trabalho, é os seus contatos, os seus equipamentos e aquilo que você coloca em prática para uma produção maior, tá ok? Gente, um dos problemas, voltando aqui ao vídeo, desculpa aí a coisa, voltando ao vídeo, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: o retrabalho, ele é uma coisa que as costureiras não avaliam que é para elas uma perda. Gente, quanto menos retrabalho tiver numa peça, melhor para você, você vai estar produzindo mais, né? Esse mesmo amigo ontem me fez uma pergunta sobre a questão de produção, aumentar a produção e tal, e aí eu fui parar. Eu vou dar um exemplo aqui, não quer dizer que seja desse jeito, eu vou dar um exemplo mínimo do mínimo do mínimo na questão produção e uma visão para vocês de como é que é produzido. Às vezes você não consegue chegar a uma produção de fulano e de beltrano. Esse amigo meu me questionava uma questão de produção e eu fiz aqui uma célula meia boca, tá? Só para vocês entenderem a noção do processo. Não quer dizer que esse seja o processo. Já trabalhei com células com 12 a 15 máquinas a mais.
tá? Mas aí eu já também, nós aqui já tivemos células que a gente foi agregando máquinas e aí aos poucos elas chegaram a 15 máquinas, 12 máquinas, mas a gente começou com uma, duas. Então o que a gente foi fazendo? Foi adicionando máquinas ao processo, tá? Então eu vou dar um exemplo do que seja uma célula. Pouca gente aí conhece uma célula, principalmente que isso aqui é um segredo, entre aspas, das indústrias, né? Porque eles trabalham por processo, por segmento. Para vocês terem uma ideia, nem se conta como costureira e sim como operadoras as pessoas no processo industrial, tá ok? Então um exemplo, supondo que isso aqui seja uma célula, né? Só para vocês terem uma noção. E eu vou estar produzindo aqui camisetas nela. Então eu teria uma over, duas over, três overlocks. Aí eu teria uma galoneira e uma galoneira. Tá, e eu vou produzir aqui uma camiseta, né? É isso que eu tentei mostrar no final do processo até agora, nesse resumo da questão de malha, para vocês terem uma noção, ampliar um pouquinho a visão das coisas, né? Quando eu digo que não adianta ter várias máquinas, eu já falei isso em vídeo aí, até falei um palavrão, não adianta você ter várias máquinas e ter só uma bunda, é por causa desse sentido aqui, porque assim, as pessoas pensam em quantidades de máquinas. E na realidade a gente precisa de quantidade de pessoas capacitadas a estar operando essas máquinas. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou estar produzindo uma camiseta e aqui eu tenho uma over, né, que é a over número 1. Essa over vai estar fechando o ombro, né? E eu vou dar o exemplo dessa camiseta aqui, da camisa que está aqui com a manga fechada que vocês estão vendo aqui, tá? Enquanto eu estou iniciando esse trabalho aqui, essas mangas vão estar trabalhando na galoneira 1 e na galoneira 2, tá? Ou seja, na cobertura 1 e 2. Então aqui está a moça fechando ombro e eu não tenho serviço para essa. Então eu vou colocar essa aqui com fechar ombro. Beleza. Então as duas over estão fechando o ombro. E essa aqui também está fechando o ombro. Vai estar adiantando toda a parte dos ombros da camiseta que vão estar sendo fechados. Perfeito? Aí o que acontece? À medida que eu vou tendo uma quantidade, eu começo a pegar, deixar só a overlock 1 fechando o restante do ombro e começo a colocar essas duas overlocks para poder estar trabalhando fechando mangas. Uma fecha uma quantidade e outra. Por quê? Porque aqui nas coberturas os trabalhos vão estar um pouco mais adiantados. Então essa galoneira aqui já vai estar sem serviço. Então essa galoneira já vai estar começando a fechar, vamos supor que a minha gola seja no aparelho, já vai estar passando no aparelho. Está passando, beleza. E eu tenho o pessoal da revisão e limpeza, que esse pessoal vai estar auxiliando aqui em cima. Ele vai estar levando a linha, ele vai estar levando a agulha, não vai estar auxiliando a costureira ali, vai estar separando as peças, organizando para a sequência continuar. E eu estou fazendo isso. Isso aí eu estou indo para aqueles amigos que já estão começando a produzir em maior quantidade. Alguns aí já estão nessa linha. Então o que acontece? O pessoal da limpeza que estava parado ali, né? Agora a over 1 só está fechando aqui as golas, a over 2 já está colocando manga, a over 3 também já está colocando manga, o que já vai estar gerando serviço para estar colocando nessa galoneira, porque essa aqui já está desocupada e essa aqui está terminando. Beleza, então ela vai estar passando o viés, né? E o pessoal que está ali na revisão e limpeza já vai estar organizando esse viés para já estar voltando, porque aqui na 1 já está de novo começando a parar. Então ele já vai estar começando a fazer o arremate. Então já fez o arremate da gola. Então é assim, é uma questão de processo. Você define o processo que você vai seguir, né? E aquele negócio da pessoa falar assim, eu tenho uma over, eu tenho uma outra parada, mas eu não vou ensinar fulano porque fulano vai querer... A gente sabe que tem disso mesmo. Mas imagina, se eu não falo isso aqui, aqueles que estão iniciando... como é que iriam saber? A verdade é o seguinte, o que define o seu trabalho é a melhor forma de processo que você tem e a melhor qualidade que você tem, tá? Então à medida que essas peças vão saindo, você já vai aqui já vai estar liberado para poder você já fazer as bainhas e o pessoal de limpeza vai estar aqui e você já pode estar entrando com outra produção logo atrás, ou de regata, do que você vai fazer, né? Isso eu já estou falando para pessoas que já estão um pouquinho mais adiantado, que não está naquela linha de processo. Então o processo produtivo, o que eu quero dizer com isso aqui é que ele é escalonado, cada um faz a sua parte, você entendeu? E é por isso que às vezes as pessoas sabem, poxa, como é que essa peça ficou mais barata? Porque o tempo de produção dela foi menor, mais rápido ela chegou no mercado, mais rápido ela vendeu e mais rápido ele tem retorno.
Então as pessoas fecham muito, principalmente quem está iniciando, ele fecha muito a situação a ele. Ele pensa em cortar, ele pensa em costurar, ele pensa em vender e ele não percebe que isso ele está se matando no processo. Então a grande jogada para a gente estar enfrentando o mercado é a gente estar treinando e capacitando e tendo confiança e valorizando o pessoal que está na base. Muito comum da empresa, cada vez que ela aumenta a produção, ela diminui o valor. E isso não quer dizer, ela esquece que é a base que fez ela aumentar aquela produção. Então quanto mais ela puder valorizar, ela vai ter uma base boa. Então se você está começando agora, o grande segredo de tudo é você ter com quem contar. E se você só tem com quem contar, se você faz... É muito comum uma costureira sair daqui, da onde eu trabalho, e trabalhar com o meu vizinho. E aí é o seguinte, ela chega aqui, ela não teve responsabilidade, chega, ela vai trabalhar com um vizinho lá e não tem responsabilidade. Já vi esse caso de situação de ficarem pulando. Por quê? Porque a pessoa não se torna fiel ao trabalho dele. E a gente tem que ser fiel àquilo. Eu sou fiel aos meus clientes, tanto é que não mostro o trabalho dos meus clientes, né? E tanto também com o pessoal que trabalha comigo, ou seja, aqueles que trabalham comigo. Mas também tem uma coisa, a pessoa também tem que valorizar e vestir a camisa daquilo que ele faz. É comum a pessoa achar que principalmente nessa linha de camiseta, que quem está tirando ali na facção, vou falar sobre facção e não vou falar sobre confecção. Nossa, você está ficando rico. Na realidade, gente, tem custos absurdos sobre isso, né? São custos com equipamento, só depois que a gente coloca em prática que a gente vê os custos que os outros estão tendo. E é muito comum as pessoas saírem dos trabalhos, achar que ele vai fazer e depois que ele se debater com os custos, ele pensar, poxa, meu salário ele estava sempre resguardado e agora eu investi o que eu tinha e estou parando. É muito comum para mim ouvir isso. Por quê? Porque não pensou numa forma de crescimento e não pensou numa forma de estar entregando. Às vezes não aprendeu o suficiente para estar assumindo a postura de um microempresário ou de estar trabalhando por si. Então é o seguinte, ou pensar, eu tenho 10 máquinas para me resolver, eu não preciso ensinar ninguém. Mentira, gente, essa é a grande mentira do mercado. Quanto mais nós ensinarmos, mais gente a gente vai ter e mais condições. A qualidade do trabalho da gente é definida pelo aquilo que a gente é e não por causa do trabalho de terceiros. A gente é aquilo que a gente faz, né? E muitas das vezes a gente não coloca essa identidade no trabalho da gente. Então eu digo o seguinte, sempre está investindo na qualificação do seu pessoal de base e também está investindo no seu cliente final, você entendeu? Então eu acho que isso aqui deu uma noção mais ou menos de coisa, né, que são a limpeza, então eles fazem um conjunto. Não adianta ter 10 máquinas industrial e ser uma pessoa sozinha, tá? Você vai fazer 10 acabamentos, mas vai ficar pulando processo e nunca vai ganhar dinheiro, entre aspas, né, assim, com a produção. Então se você tem 10 máquinas, você tem que entrar para outra linha, você já não é iniciante, você tem que estar colocando gente para você estar treinando naquilo que você quer. E a única forma que se tem de produzir industrialmente é dessa forma, sequenciando a produção e dominando todos os